A noite pairava sobre Belo Horizonte como um manto escuro, envolvendo a cidade em suas sombras. Os últimos transeuntes se apressavam para suas casas enquanto as ruas se esvaziavam e o burburinho da vida cotidiana desaparecia. Apenas um eco silencioso permanecia nas estações de metrô, onde os últimos trens serpenteavam pelos túneis subterrâneos. Entre todas as linhas do metrô, a linha 1 era conhecida por ser a mais antiga e a mais misteriosa. À medida que o relógio marcava a meia-noite, o rumor de que algo inexplicável rondava na escuridão de seus túneis se espalhava entre os habitantes da cidade. A lenda do fantasma do vagão 51 ganhava vida, alimentada pelas histórias daqueles que afirmavam ter testemunhado encontros sobrenaturais nas profundezas do metrô. Uma dessas histórias era centrada em um homem chamado Marcos, um jovem engenheiro que havia aceitado um emprego na estação central do metrô. Desde o primeiro dia, ele ouvia sussurros sobre o vagão 51, mas decidiu ignorar as superstições e se concentrar em seu trabalho. No entanto, seu ceticismo logo se dissipou na escuridão da noite. Uma noite, quando estava indo para casa após um longo dia de trabalho, Marcos se viu esperando pelo último trem na estação. O relógio marcava 1 da manhã quando o vagão chegou chiando à plataforma. Com um suspiro de cansaço, Marcos entrou no vagão quase vazio e se deixou cair em um dos assentos desgastados. O trem partiu com um sacolejo familiar, e Marcos se viu imerso em seus pensamentos enquanto observava as estações piscando no monitor do trem. No entanto, à medida que o vagão adentrava os túneis escuros, uma sensação de inquietação o dominava. Então, como se fosse um eco da própria escuridão, ele ouviu um sussurro quase imperceptível que parecia emanar das sombras do vagão. No início, ele o descartou como sua imaginação, mas o sussurro persistiu, vozes desconhecidas flutuando no ar carregado de eletricidade estática. Marcos ficou rígido em seu assento, com o coração batendo forte no peito. Ele olhou ao redor, mas o vagão estava vazio, sem sinal de vida além dele. Ele tentou se acalmar dizendo a si mesmo que era apenas sua mente pregando peças, mas a sensação de desconforto não o deixava. O trem avançava lentamente pelos túneis, afundando cada vez mais na escuridão. De repente, uma rajada de vento gelado varreu o vagão, fazendo Marcos estremecer. Então, na penumbra, ele avistou uma figura indistinta no final do corredor. Suas mãos se agarraram com força à borda do assento enquanto ele observava com incredulidade a figura se aproximando lentamente. Era uma silhueta borrada, mal visível entre as sombras, mas algo nela o enchia de um terror inexplicável. O sussurro no ar se intensificou, tornando-se murmúrios incompreensíveis que ecoavam nos ouvidos de Marcos. Ele quis se levantar e fugir, mas ficou paralisado pelo medo, incapaz de desviar o olhar da figura que se aproximava. Então, quando a figura finalmente ficou clara, Marcos prendeu a respiração diante da visão horrível diante de seus olhos. Era um homem, ou o que restava dele, com a pele chamuscada e o rosto deformado pelas chamas. O fantasma do vagão 51 estava diante dele, sua presença irradiando um frio glacial que gelava os ossos de Marcos. Seu olhar vazio parecia procurar algo perdido nas profundezas de sua alma atormentada. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o fantasma parava em frente a ele, como se o estivesse examinando com um olhar penetrante que atravessava sua essência. Ele quis gritar, mas sua garganta se fechou, impedindo qualquer som de escapar. O vagão parecia vibrar com uma energia sombria enquanto o fantasma estendia uma mão queimada em direção a Marcos. Uma força invisível o puxou para frente, obrigando-o a se levantar do assento e se aproximar do espectro ardente que o aguardava. O terror o consumia enquanto ele ficava cara a cara com o fantasma, sua presença abrasadora o envolvendo em um abraço mortal. Mas, no meio de seu medo paralisante, algo no olhar do fantasma o fez hesitar. Nos olhos sem vida do espectro, Marcos viu um lampejo de dor e desespero, uma agonia eterna aprisionada em um mundo entre a vida e a morte. O que teria acontecido para condenar essa pobre alma a vagar pelos túneis do metrô em busca de redenção? Marcos tentou correr entre os vagões, mas não importava para onde fosse, o homem queimado sempre estava lá, seguindo-o de perto. Seus gritos ecoavam pelos confins do vagão, preenchendo o espaço com uma cacofonia de terror e desespero. Cada vez que ele pensava que tinha escapado, o espectro aparecia novamente, sua figura distorcida pelas sombras da noite.
O trem sacudia violentamente enquanto avançava pelos túneis, como se estivesse sendo arrastado por uma força invisível em direção a um destino desconhecido. Marcos se agarrava aos corrimãos, lutando para se manter equilibrado no meio do caos que o cercava. Como poderia escapar desse horror sem fim? Finalmente, o trem chegou à sua última parada, e Marcos se apressou para sair do vagão, esperando deixar para trás o pesadelo que o perseguia. Mas, ao chegar à plataforma, encontrou um guarda de segurança olhando para ele com preocupação. Sem saber o que fazer, Marcos desabou no chão, incapaz de articular uma palavra coerente. O guarda se aproximou lentamente, tentando acalmar Marcos enquanto examinava o vagão vazio. Mas quando chegou ao vagão 51, uma sensação de mal-estar o invadiu. A luz intermitente revelou a figura de Marcos, sentado no chão do vagão, com os olhos vazios e o olhar perdido no horizonte. "Meu Deus!" exclamou o guarda, correndo em direção a Marcos. "Você está bem? O que aconteceu?" Marcos não respondeu, sua mente atordoada pela experiência traumática que acabará de viver. Ele só repetia uma frase uma e outra vez, como um mantra macabro que o consumia por dentro. "Todos nós vamos morrer queimados", murmurava, sua voz trêmula carregada de um terror indescritível. A chegada da ambulância e da polícia encheu a estação de atividade frenética, mas ninguém conseguia tirar Marcos de seu estado de choque. Ele foi levado a um hospital psiquiátrico, onde passou seus dias em um transe perpétuo, revivendo uma e outra vez o horrível pesadelo que o havia marcado para sempre. Os médicos lutaram para devolver-lhe a sanidade, mas parecia que algo dentro dele se quebrara irremediavelmente. Todas as noites, Marcos era atormentado por visões do homem queimado, sua figura distorcida espreitando nas sombras de sua mente. Seu caso se tornou um exemplo assustador dos perigos que espreitavam nos cantos mais escuros do metrô de Belo Horizonte. A lenda do fantasma do vagão 51 ganhou nova vida, advertindo a todos aqueles que se aventuravam nas profundezas dos túneis subterrâneos durante as horas mais tardias. Porque no vagão 51, o mal estava em toda parte, esperando pegar aqueles suficientemente ingênuos para desafiar seu poder. E Marcos, com sua mente destroçada e sua alma corrompida pela escuridão, tornou-se um aviso sinistro das terríveis consequências que esperavam aqueles que se atrevessem a enfrentar o horror que jazia nas profundezas do metrô. Obrigado por assistir Pesadelo à Meia-Noite, espero que tenham gostado dessa história aterrorizante. Por favor, inscreva-se e clique no botão gostei. Até logo, gente!